Olá, queridos amigos, mais um programa, mais oportunidade de aprendizado, mais um momento em que podemos estar aqui desfrutando das páginas maravilhosas do Sagrado Livro. Conto aqui hoje com a presença de nossos mestres, importantíssimos para nós, para nosso entendimento, o diácono José Carlos, a quem agradeço bom sempre. Estarmos juntos, eu que agradeço essa Opa! oportunidade. Nossa querida professora Maíla, muito obrigada, Maíla. Eu fico agradecida de estar aqui com vocês e com o pessoal de casa. Ótimo, é tão bom aprender, gente. Não perca essa oportunidade brilhante de estar diante desse programa que oferece isso para nós, né? Pararmos um momentinho na correria do dia, lendo páginas assim tão preciosas que você vai trazendo para a sua vida e vai aqui lá trazendo sugestões. O programa anterior foi belíssimo, aquela oração de Davi, que fez a gente dar um passeio, aprofundar, como é importante nos colocarmos diante de Deus com aquela postura. E a gente sentiu, o diácono colocava para nós no programa anterior, quem perdeu vai buscar na plataforma YouTube, os passos das orações, né, diácono? Sim. Que preciosidade. Então, se você não pôde assistir, há tempo ainda, vá buscar. Estamos aqui estudando o segundo livro de Samuel. Vamos entrar agora no capítulo 9, onde nós vamos ver questões da família de Davi, as intrigas pelo sucesso e outras coisas que vão surgir. Vamos fazer uma leitura do versículo 1, que é o capítulo todo, até o 13, para que a gente possa, então, ter um conteúdo mais completo para o nosso estudo, nossa avaliação. Davi perguntou: haverá ainda algum sobrevivente da casa de Saul para que eu o trate com fidelidade por amor a Jonatas? Ora, a casa de Saul tinha um servo chamado Siba. Trouxeram-no a Davi e o rei lhe perguntou: és Siba? Teu servo respondeu ele. Perguntou-lhe o rei: não ficou um homem da casa de Saul para que eu o trate com fidelidade desejada por Deus? Siba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonatas que é aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou o rei, e Siba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. O rei Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodabar. Ao chegar perto de Davi, Mefibaal, filho de Jonatas, filho de Saul, caiu com o rosto em terra e se prostrou. Davi disse: Mefibaal. Ele respondeu: sou eu para te servir. Davi lhe disse: não tenhas medo, porque eu quero tratar-te com fidelidade, por amor a teu pai Jonatas. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e comerás sempre à minha mesa. Mefibaal se prostrou e disse: quem é este teu servo para que voltes a olhar para um cão morto? Depois o rei chamou Siba, o servo de Davi, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e à sua casa eu o dou ao filho do teu senhor. Tu trabalharás a terra para ele, tu com os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos que garantirão à casa do teu senhor o pão que comerá. Quanto a Mefibaal, o filho do teu servo, comerá sempre as suas refeições à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 servos. Siba respondeu ao rei: teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou a seu servo. Mas Mefibaal come à mesa como um dos filhos do rei. Mefibaal tinha um filho pequeno chamado Micas. Todos os que moravam com Sibas estavam ao serviço de Mefibaal. Mas Mefibaal morava em Jerusalém, pois comia sempre à mesa do rei e era aleijado em ambas as pernas. Peço aos meus queridos mestres, vamos situar esse texto, mas depois de a gente fazer uma pequena introdução do programa anterior. Porque eu percebo que se a gente entra assim, para quem faltou, perdeu, ou quem está entrando no nosso programa agora pela primeira vez, pode
não ter o entendimento suficiente por causa do isolamento da história. Então, Pode ser? no programa anterior nós encerrávamos falando sobre o staff Isso. do rei Davi. Isso. Né? Então ele tinha uma boa assessoria com o Joabe, que era o ministro da Defesa, tinha o ministro das Comunicações, tinha o Sadoc, que era o sacerdote responsável, vamos dizer assim, é como se fosse o bispo, né? Era responsável por todo o serviço do templo. Dizíamos também que a partir de Sadoc surgiriam então os saduceus, né, aquela classe sacerdotal ali do tempo de Jesus, de onde provinham os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Então a origem saduceu vem desse senhor aqui, Sadoc, que era sacerdote ao tempo do rei Davi. Muito bem, então hoje, continuando a história, o autor vai falar sobre um descendente do rei Saul, né, o Mefibaal, que é filho do grande amigo de Davi, que era Jonatas. Então, num certo dia, Davi ele vai perguntar para um servo dele, chamado Siba, que havia sido servo também de Saul, notícias, né? Tem ainda algum sobrevivente, descendente de Saul, de Jonatas? Por quê? Porque ele tinha uma profunda amizade por Jonatas. Em programas anteriores nós vimos a belíssima elegia que ele fez, né, em memória do seu querido amigo Jonatas e de Saul, que ele respeitava, né? Enquanto rei, ele sempre respeitou, foi leal a Saul. Então ele pergunta da família e Siba vai dar notícia dizendo do Mefibaal, que inclusive era portador aí de necessidades especiais, tinha um problema de locomoção ali em ambos os pés. Então o rei por bondade, né, o rei Davi por bondade, por lealdade, vamos dizer assim, que ele tinha essa característica. O rei Davi ele era muito leal, sobretudo com Jonatas, havia uma grande lealdade entre eles. E ele havia feito uma promessa de cuidar, né, dos filhos, de honrar a memória de Saul, de honrar a descendência que ficasse. Então, cumprindo essa promessa, ele traz Mefibaal, né, e a partir de então, para comer, né, a comensalidade era algo muito importante nos tempos bíblicos. Então, ele restitui as propriedades a que ele teria direito, que era do avô de Jonatas, ele restitui algumas propriedades para o Mefibaal e também o chama para participar nessa comensalidade junto com o rei. Então, isso aí mostra esse caráter de lealdade por parte de Davi. Mas tem também, alguns comentadores veem também assim, uma certa estratégia, né? Porque estando ali com ele no palácio, ele poderia controlar melhor, né? Se ele tiver alguma ideia mirabolante de querer retomar a dinastia ou algo assim, ele está ali sob controle, ele está observando sempre o Mefibaal, né? Então, digamos assim, Davi, ele estava ali juntando o útil com o agradável, a lealdade com a prudência. Como diz o ditado, né? Se tens inimigo, una-se a ele, né? Esteja pelo menos aos seus olhos. Muito bem. Seguimos então, já entrando agora no capítulo 10. Depois disso, aconteceu que o rei dos Amonitas morreu e o seu filho Anom reinou em seu lugar. Davi disse: usarei para com Anom, filho de Naás, da mesma fidelidade que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos apresentar-lhe pêsames pela morte do pai. Mas logo que os servos de Davi chegaram ao território dos Amonitas, os chefes dos Amonitas disseram a Anom, seu senhor: pensas que Davi quer honrar teu pai porque te enviou portadores de pêsames? Não será antes para explorar a cidade, para conhecer as suas defesas e depois arruinar que Davi te enviou os seus servos? Então Anom prendeu os servos de Davi e lhes fez rapar a metade da barba
e rasgou metade das suas vestes até as nádegas e os despediu. Logo que Davi teve notícia do ocorrido, mandou alguém ao seu encontro, porque estavam muito humilhados, e o rei lhes enviou essa mensagem: Ficai em Jericó até que cresça a vossa barba, e então vinde. Vamos parar aqui? Aqui, esse capítulo 10, ele vai ser essas narrativas desses encontros aí do exército de Davi com outros exércitos. Aqui, no caso, os amonitas. Uhum. E aí traz pra gente esse episódio de uma humilhação hilário, para com... humilhante mesmo, né? Em relação aos soldados aí de Davi, né? Uma linguagem moderna, Maíla, nós vemos assim, né? O Davi, ele queria fazer uma política de boa vizinhança com os amonitas, mesmo porque ele já fora exilado político lá quando ele era perseguido pelo Saul, então ele foi um exilado, ele morou lá, e ele queria ter ali uma política de boa vizinhança. Então ele mandou alguns servos, né, para conversar com os amonitas. Mas o que aconteceu? Aí que entra a tal da linguagem moderna. Eles devolveram o servo dele totalmente zoados, né? Porque cortou aqui a barba, cortou a veste, mostrando até o bumbum. E devolveu. E por que isso? Porque Davi, embora tivesse uma certa amizade com eles, morou lá, agora Davi estava prosperando, Davi estava em expansão, né? O reino de Israel estava em expansão. E eles ficaram com medo, né? Eles ficaram com medo, e aí os conselheiros do rei falam, mas por que ele está fazendo isso? Será que ele é bonzinho? Ou será que ele mandou esse pessoal aqui para nos espionar? E aí então eles tomam essa atitude de zoar com os... Desculpem, né, a gíria, mas eles tomam essa atitude para agredir Davi, eles humilham, né, zoam, né, entre aspas, e devolvem eles daquele jeito, com a barba... Metade da barba, roupa rasgada, e isso aí vai desencadear, então, sérias batalhas, né, em que Joabe vai comandar de um lado, Davi vai comandar de outro. É o que vai aparecer à frente. Ok, seguindo o versículo 6. Quando os amonitas viram que se tinham tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros para tomarem a seu saldo os arameus de Bet-Reob e os arameus de Soba, 20.000 homens a pé, o rei de Maaca com 1.000 homens e o príncipe de Tobi com 12.000 homens. Quando Davi soube disso, enviou Joabe com todo o exército, os valentes. Os amonitas saíram e puseram-se em linha de combate à entrada da porta, ao passo que os arameus de Soba e de Reob e os homens de Tobi e de Maaca ficaram à parte em campo aberto. Joabe, vendo que iam avançar contra eles simultaneamente pela frente e pela retaguarda, escolheu os melhores de Israel e os pôs em linha de batalha contra os arameus. Confiou a seu irmão Abisai o resto da tropa e o colocou em linha de batalha contra os amonitas. E disse: Se os arameus me estiverem vencendo, tu virás em meu auxílio. Se os amonitas prevalecerem sobre ti, eu irei socorrer-te. Sê forte e mostremo-nos fortes pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que Yahvé faça o que lhe parecer bom. Joabe e a tropa que estava com ele avançaram contra os arameus que fugiram diante dele. Quando os amonitas viram que os arameus tinham fugido, recuaram também diante de Abisai e entraram na cidade. Então Joabe voltou da guerra contra os amonitas e reentrou em Jerusalém. Vamos parando aqui? Teve aqui uma reação do lado dos amonitas, né? O tal, a logística das guerras, dos conflitos. Uhum. Aqui a gente vai perceber esse conflito entre o exército de Davi, esses homens que foram mandados,
o exército amonita, os arameus, que também estão aí. Ou seja, mesmo que Davi tenha esse intuito de fazer essas guerras de conquista, de neutralizar esses povos ali que estavam em volta do reino do povo de Israel, sempre é conflituoso, é sempre uma situação conflituosa. Então aqui é mais um episódio disso aqui, que vai estabelecer esses conflitos, tanto do lado de Israel quanto dos amonitas, os arameus. Isso é próprio dele como estratégia de implantação da sua soberania, do seu poder político, geográfico, né, de autoridade ali naquela região. Por trás das palavras ainda temos aquilo que vimos no programa anterior, a questão da fé. Joabe, ele foi atacado, aparentemente ele estava em uma inferioridade numérica, e o que aconteceu ali? Os israelitas foram atacados em duas frentes, né? Pela frente e pela retaguarda. Então eles adotaram ali uma estratégia de defenderem esses dois exércitos de Israel, defenderem as duas frentes, mas se um estivesse perdendo, o outro ajudaria, socorreria. Mas é importante, né, que Joabe também ele manifesta essa fé em Deus, né? Mostrando ali que eles estão lutando em nome de Yahvé, em nome de Deus. E eles vão prevalecer nessa batalha e vão depois, na sequência que nós vamos ver agora, eles vão ter essa vitória final. Mas a gente percebe que Deus intervém, né? Deus intervém nesses conflitos, dando depois a vitória para Israel. Versículo 15. Vendo que tinham sido vencidos diante de Israel, os arameus concentraram as suas forças. Hadadezer enviou mensageiros e mobilizou os arameus que estavam do outro lado do rio, os quais chegaram a Elã, tendo à sua frente Sobaque, o chefe do exército de Hadadezeque. Isso foi relatado a Davi, que reuniu todo Israel, passou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus dispuseram-se em linha diante de Davi e deram-lhe batalha. Mas os arameus fugiram diante de Israel. E Davi destruiu 700 carros deles e matou 40.000 homens, cavaleiros. Ele venceu também Sobaque, chefe do seu exército. Davi o feriu e ele morreu. Assim que todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido vencidos por Israel, assinaram a paz com Israel e o serviram. Desde então, os arameus não mais se atreveram a socorrer os amonitas. Interessante. Os arameus perceberam que nós pegamos o lado errado. Ao apoiar os amonitas, compraram guerra com Israel. O interessante, eu vejo, será que é figura de linguagem dizer que eles tinham aqui 700? É muita coisa, gente. Os arameus dispuseram-se, mataram quantos carros aqui? Destruiu 700 carros. E 40.000 arameus. Gente, não tinham fábrica como nós temos hoje. Isso era praticamente manufaturado, era tudo muito individualizado, né? E de repente construir 700, tudo no ferro. Tem aquele outro do capítulo anterior que nós vimos no programa passado, que era feito em ouro. Gente, hoje eu vejo nossos exércitos, nossas forças armadas não dão conta de renovar os caminhões que tem, os tanques de guerra são aqueles da guerra, de Primeira Guerra Mundial ainda, talvez, Segunda Guerra Mundial. Mas aqui a gente vê essa... Será que era simbólico? Ou será que, na verdade, eles tinham todo esse poderio bélico mesmo? A gente constata entre os autores, eles usam a hipérbole, né? Exageram, eles sempre exageram um pouco o número para denotar para o leitor a grandeza do evento, né? Então, podemos dizer que eles são hiperbólicos em certas narrativas bíblicas, né?
Nem sempre é toda essa quantidade, mas eles Uma fazem... epopeia. É. No sentido assim de fazer crescer aos olhos. Nossa, olha O poderio dele. que eles têm. E que nós enfrentamos e vencemos, matamos 40 mil do outro lado, e o nosso exército tinha 30 mil. Então, esses números às vezes são um pouco hiperbólicos. Fantasiosos. Né? Exato. Mas não quer dizer que não fosse verdade o poder que eles tinham diante do inimigo. Com certeza. Mas é para chamar mais a atenção nisso. Prossigamos? Sim. Vamos entrar agora no capítulo 11. De repente, agora, eu acho que a gente vai mudar um pouco a percepção das coisas. Que nós vamos sair dessa fase das guerras, né, onde mostra que realmente Davi foi construindo um povo, foi dominando os seus vizinhos, seus rivais, né, e que pouco a pouco vai começar a acontecer agora um outro lado que nós vamos conhecer de Davi. O seu coração, suas deficiências, suas tendências humanas, né, que vão ser mais afloradas. Eu vou fazer o seguinte, eu acho melhor a gente pedir um pequeno intervalo e a gente já volta, porque assim a gente já retoma o texto e já entramos nos comentários. Ok, voltamos. Vamos entrar agora no capítulo 11 desse segundo livro de Samuel e vou ler só até o versículo 5º. No retorno do ano, na época em que os reis costumam fazer a guerra, Davi enviou Joabe com ele seus servos e todo o Israel, e eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Aconteceu que numa tarde, Davi, levantando-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio e do terraço avistou a mulher que tomava banho. E era muito bela a mulher. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher e lhe disseram: ora, é Betsabeia, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou emissários que a trouxessem, e ela veio ter com ele, e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Esse episódio eu acho assim, chocante. Chocante. A gente já andou vendo nos próprios programas da Páginas da Bíblia, em outros episódios, bem para trás, em outros segmentos, outras temporadas, esse deslize do Davi. Mas agora, diante de todo esse contexto, nós estamos vendo um Davi sendo construído, um Davi espiritualista, um Davi sensível, um Davi ferrenho na luta para construir o seu Estado, o seu poder, o seu exército. Um homem implacável, mas um homem dócil a Deus e um homem muito doce. O que é isso que deu na cabeça de Davi? Pois bem, então nós temos aqui, Ana, essa característica do Davi, que embora tendo o coração segundo Deus, sendo dócil à palavra de Deus, ele se deixava levar muito pelos seus instintos. E nesse caso eu gostaria de lembrar aqui um teólogo chamado William Lowe, que ele fez uma definição de pecado assim, muito interessante. Ele disse que o pecado é um processo de desumanização e alienação em constante expansão. E é justamente o que acontece aqui com o nosso querido rei Davi. Vejam bem, o texto começa dizendo que Joabe estava combatendo, massacrando os amonitas, né? E o rei Davi, ao invés de estar acompanhando Joabe, seus generais e seu exército, como costumeiramente ele costumava fazer, ele era um grande guerreiro, ele estava ali no chamado ócio, né? Aí, então nós temos uma manifestação aí do pecado capital da
preguiça, podemos dizer assim, porque ele poderia estar batalhando, cuidando de outras coisas, mas 3 horas da tarde ele estava fazendo uma siesta, estava tirando ali uma soneca. Aí ele não tem muita coisa para fazer, os outros estão cuidando da guerra, aí ele resolve apreciar a paisagem, né, da parte superior lá da casa dele. E aí ele vai enxergar justamente a Betsabeia, que estava com as suas empregadas, tomando seu banho, se purificando, né, desnuda. E ele, lá de cima, ele consegue ver. Aí entra o outro pecado capital, que é a cobiça, e também está no decálogo, né? Não cobiçarás. E aí ele vai violar o mandamento não cobiçarás, né? E do pecado capital da preguiça, ele passa para o pecado mortal, pecado grave da cobiça, manda trazer essa mulher, e aí ele vai consumar outro pecado mortal, que é não adulterarás, não cometerás adultério, para nós não pecar contra a castidade. E mais um, que é a luxúria. A luxúria, que é o pecado capital também, exato, da luxúria. Então, 3 pecados capitais, né? Preguiça, cobiça, luxúria. E aí ele vai materializar violando o 6º mandamento, né? Não adulterarás. Ele manda trazer a mulher e consuma. E depois, mais para frente, vai ter mais um pecado mortal. Vai ter. Por quê? Porque o que vai acontecer? Ela tinha se purificado das suas regras, diz aí a narração, né? E depois de um certo tempo ela manda mensagem para ele. Nós paramos aí, né, com o texto, ela dizendo: Davi, querido, estou grávida. E aí, como que ele vai resolver esse problema? Davi. Eu acho que não vamos dar spoiler, né? Vamos ouvir. Diz a narração. E outra coisa também que, acho que é o padre Paulo Ricardo que fala: não dialogue com o pecado. Com o pecado você não bate papo, você não pergunta nem responde. Corta, elimina logo de cara, né? E ele não só dialogou, como ele resolveu banquetear-se. Né? Infelizmente. Seguimos aqui então no versículo 6. Então Davi mandou a mensagem a Joabe: envia-me Urias o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi indagou dele como ia Joabe, o povo e a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu da casa do rei e depois recebeu um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do seu senhor e não foi para sua casa. Informaram disso a Davi. Urias, disseram-lhe, não desceu à sua casa. Davi perguntou a Urias: não chegastes de viagem? Por que não descestes à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá habitam em tendas. O meu chefe Joabe e os servos do meu senhor acampam em campo raso. E irei eu à minha casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher? Por tua vida, por tua própria vida, eu não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fica hoje ainda aqui e amanhã te despedirei. Urias ficou ainda aquele dia e o dia seguinte em Jerusalém. Davi o convidou a comer e beber em sua presença e o embriagou. À tarde, Urias saiu e deitou-se em sua cama no mesmo lugar em que dormiam os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Bonito aqui é Urias. Ver a postura desse homem diante do senso de fidelidade e responsabilidade como um soldado do seu rei. Aqui mostra grandes disparidades entre um e outro. Enquanto Davi está na preguiça e no ócio, Urias está na batalha, na luta, fazendo aquilo que ele deveria fazer e que o rei também deveria estar fazendo. Porque à frente do exército deveria estar o rei. E
Davi não está fazendo isso. Diante da infidelidade de Davi, nós temos uma grande fidelidade de Urias, que não se deixa abater ali pela situação e até por uma comodidade quando ele é trazido lá da batalha, da guerra. Diante de um Davi que se deixa arrastar pelas paixões, vê, cobiça, manda buscar, quer se deleitar ali com o pecado, com as paixões da luxúria, do adultério, nós temos um Urias que não, eu não vou me deixar arrastar pelas paixões. Os meus soldados, meu comandante está na batalha, está lá na luta, por que eu vou me deixar aproveitar a vida? Ir para casa, dormir, me banquetear? Não, vou estar aqui a postos. Ou seja, são posturas e posturas. Postura de um lado de Davi, postura do outro lado de Urias. E que mostra essa fidelidade, essa honestidade realmente desse marido de Betsabé. Dessa fidelidade de Urias, a gente pode lembrar aqui que a continência era uma lei religiosa em tempo de guerra. Em tempo de guerra, não os soldados e os comandantes, todos eles deveriam manter essa continência. Davi era o comandante em chefe e ele não mantinha. Lá no livro de 1 Samuel, ele mantinha, enquanto ele estava lá com os amonitas ou defendendo Israel, ele mantinha essa continência. Agora que ele é rei, ele se deixa levar pela preguiça, cobiça, luxúria. E o Urias, não, ele sendo um heteu, veja bem, heteu é daqueles povos lá que Israel combatia, heteus, heveus, jebuseus. Ele era daquele povo, ele era estrangeiro, ele não era um israelita. Mas ele tinha essa consciência do dever, uma ética profunda, um militar assim, totalmente devotado, né? Embora ele fosse considerado um mercenário, ele tinha uma consciência ética muito profunda. Aí então Davi, ele usa dessa artimanha, porque a mulher está grávida. Ele falou, então manda chamar para ele ir dormir. Vou mascarar essa... ele vai assumir o filho, porque não dá para explicar, né? Ele lá na batalha e ela grávida. Então Davi tentou várias vezes fazer com que ele fosse lá ficar responsável com a pela esposa paternidade dele e assumisse então a paternidade. Mas por 2 vezes Davi manda esperar, depois manda ele de novo, mas não. A consciência do dever militar para ele fala muito mais alto e ele não vai. E aí vamos ver que, né, na sequência, que com isso ele acaba assinando a sua sentença de morte. Ele mesmo vai levar uma mensagem, né, para o general Joabe, só vai piorando. Né? E aí aquele pecado já vai se vizinhando, né? Porque ele vai violar o 5º mandamento. Davi vai violar o 5º mandamento da lei de Deus. Então esse, como dizia o William Lowe, um processo de escalada que não tem como acabar. Então começou com o capital e aí cometeu o adultério, a cobiça, o adultério, que vai evoluir depois para homicídio, né? Vai violar o 5º mandamento. Versículo 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e remeteu por intermédio de Urias. Escreveu ele na carta: coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o só, para que seja ferido e venha a morrer. Joabe, que supervisionava a cidade, pôs Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e houve vítimas na tropa, entre os servos de Davi. E Urias, o heteu, morreu também. Joabe mandou a Davi um relatório sobre todos os pormenores da batalha e deu esta ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de contar ao rei todos os pormenores da batalha, se o rei se enfurecer e perguntar: por que vos aproximastes da cidade para lutar? Não sabias que iria atirar do alto da muralha?
Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximastes da muralha? Então dirás, o teu servo Urias, o heteu, morreu também. Outro pecado, né? É uma hipocrisia muito Gente grande, né? do céu. Vai virando... Uma coisa sem fim. Porque agora ele tem que armar um jeito de matar Justificar a morte de Urias. Matar Urias e justificar aquela morte. Então ele arma um plano, o que ele faz? Manda uma carta. Ponha Urias à frente de batalha. Porque lá ele vai ser morto. E uma vez ele sendo morto... para ele está resolvido o problema da gravidez. Só que na verdade ele estava piorando o problema dele, porque agora ele está entrando num território bem complicado, que é o pecado de não matar, né? Então ele arma um plano e Urias acaba, por dever, está lá na frente de batalha, ele acaba morrendo. Então parece assim, o pecado, ele vai aumentando proporções que você não tem mais como segurar. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu, gozado, não sei porquê, mas lembrei. A gente vê governos assim. Governos que começam com uma mentira, aquela mentira vira uma narrativa, a narrativa vira... Gente, que coisa horrível. Não negocie com o pecado. Porque uma escalada. Ele te leva a uma escalada de loucura. Sim. Né? Quer completar, Diácono, alguma coisa ou a gente segue? Não, tem esse processo da expansão, de alienação, porque ele ficou totalmente alienado. Sim. Né? É desumano, porque ele foi cruel. A crueldade de Davi aí foi tanta que ele escreveu a carta, colocou o selo real e o próprio Urias levou essa carta para o general Joabe com a sentença de morte dele. E aí depois vem toda aquela hipocrisia, ele teve que fingir, tudo foi combinado com Joabe, e aí ele teve que fingir a fúria, né, mostrando-se muito preocupado com os soldados de Israel, né, que perecem por conta dos arqueiros do inimigo, né, mostrando assim uma falta de prudência entrando ali naquele lugar, mas aí é a deixa, vamos dizer assim, é a deixa pro mensageiro dizer, o teu servo Urias morreu, para ele ter certeza, né, de que realmente tinha dado certo o plano dele, mas ele teve de fingir preocupação com os seus soldados, né, e entra hipocrisia, mentira. E um detalhe, o pecado ele não é sozinho, não é individual. Envolve muita gente, Betsabeia, Joabe, que tem que comandar, está ali. Entra a vítima, que é Urias. Enfim, vai tomando a própria... Depois, lá na frente, vai acabar... O que vai acontecer com a criança... uma criança envolvida, né? Sim, vai todo mundo se envolvendo num ato de pecado. O pecado, por isso que ele nunca é individual, ele tem suas ramificações. Com certeza. O versículo 22. O mensageiro partiu e logo à chegada relatou a Davi toda a mensagem de que Joabe o havia encarregado. Davi encolerizou-se contra Joabe e disse ao mensageiro: por que chegastes tão perto da muralha da cidade para o combate? Não sabias que iriam atirar do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobaal? Não foi uma mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximastes da muralha? Então o mensageiro respondeu a Davi: aconteceu que eles nos atacaram de surpresa, numa saída em campo aberto, e nós os fizemos recuar até a entrada da porta. Mas os arqueiros dispararam do alto da muralha sobre os teus servos, e alguns dos servos do rei caíram mortos, e o teu servo Urias, o heteu, morreu também. Então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com esse caso, a espada devora tanto num como no outro lado.
redobra o ataque contra a cidade e destrói-a. Anima-o assim. Logo que a mulher de Urias soube que o seu esposo Urias morrera, ficou de luto por seu esposo. Terminados os dias de luto, Davi mandou buscá-la, levou-a para sua casa e a tomou por mulher. Ela lhe deu um filho, mas a ação que Davi praticara desagradou a Yahvé. E me desagradou também, e tenho certeza que a vocês também. Parece que está tudo encoberto. Ninguém sabe de nada nessa história aqui. Quem que sabe do desenrolar, do fim? É Davi e Joabe. Porque até a própria vítima levou a sua sentença em mãos sem saber que ali ele estava levando a sua condenação. Então parece que só sabe dessa situação Davi e Joabe, essa articulação. Mas é interessante quando diz, Javé, porém, reprovou tudo que Davi tinha feito. Aos olhos de Deus, nada está despercebido. Deus sabe de tudo e vai ter consequências, porque toda ação tem uma reação. Aqui, todo esse mal em escalada vai gerar também consequências. Uma resposta, né? Sim. Para Davi, para Betsabeia, para a criança, para Urias, que perdeu a vida, que podia até perder a vida como combatente, mas não organizado, não manipulado dessa maneira. E um detalhe interessante no texto é que quando a pessoa olha o pecado e vê essa situação que ele mesmo criou, ele tem que arrumar uma justificativa. E olha a justificativa que Davi acaba falando. Não, a guerra é assim mesmo. Hoje morre um, amanhã morre outro, e tá tudo bem. Vida que segue. Mas aqui, Urias não morreu numa questão de guerra, simplesmente. Foi manipulada a morte de Urias para encobrir, ainda que não tenha isso acontecido, esse erro, esse pecado que ele e Betsabeia fizeram. Que triste, né? Eu já estava tão encantada com Davi. Vocês lembram quando eu fiquei encantada com Moisés? Que eu dizia que era o meu São Moisés? Então, eu já estava encantada agora também. Com Davi, mas Davi fez agora uma tão feia que eu desmontei. Não quis mais saber de Davi. Interessante, e ele vai continuar a se ver. Eu não sei se aí vai prevalecer a grande misericórdia de Deus ou a grande miséria de Davi, que vai se entregar humildemente aos pés do Senhor e pedir perdão por esse grande pecado que ele comete, né? Quando a misericórdia é grande, o miserável também é que se coloca. Então a misericórdia sempre corresponde a miséria se encontram. Né? Eu gostaria de dizer para a Ninha, repetir aqui a palavra de Jesus. Não entristeça o vosso coração. Vem muita alegria ainda pela frente. Tende fé em Deus, tende fé em mim também, diz Jesus. Por quê? Porque nós vamos ver na sequência a misericórdia e a justiça de Deus. Deus não vai deixar de praticar a justiça, mas Deus vai ser misericordioso. E nós vamos ver também na sequência como que se manifesta essa misericórdia de Deus, né? Vamos ver a figura do profeta. O profeta, ele teve que ter muita coragem, porque Deus revelou para o profeta. E esse profeta Natan, ele trabalhava junto com Davi, e ele não podia simplesmente chegar lá e dar de dedo no Davi, você fez isso, você fez aquilo, você é um sem vergonha, você é um pecador, assassino, adúltero, não, ele não podia fazer isso. Né? Então ele chega, vai contar uma história triste para Davi. E ele se vê na história. E Davi, que tinha um senso de justiça também, que é bom a gente ver o pecado dos outros e não reconhecer o nosso. Né? Então ele conta a história lá de uma ovelha, um certo pastor tinha uma ovelhinha, mas o senhor feudal que tinha lá, ele toma a ovelha daquele pastor, a única que ele tinha, para servir de banquete para os convidados dele.
e ele sendo muito rico. E ele pergunta: o que você acha disso, Davi? E Davi se enfurece. Não, esse homem merece a morte. E aí o profeta vai dizer, né, para ele: esse homem é você. Pronto. Aí ele cai em si e vai então se arrepender profundamente. Assim como São Pedro se arrependeu lá na frente de entregar a Jesus, Davi, ele se arrepende profundamente desse crime, e aí ele vai se humilhar diante de Deus, vai pedir perdão diante de Deus, né? Mas aí vão ser cenas, né, do próximo capítulo. E a misericórdia de Deus vai ser manifestada diante do arrependimento. E Deus, né, como diz São Paulo, onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Aí nós vamos ver, né, todo esse processo da misericórdia de Deus, que vai culminar. Aí eu quero lembrar aqui que você falou, né, do prólogo, aliás, exato, da genealogia de Jesus no Evangelho de São Mateus, que Jesus, ele é o novo Davi. Né? E quem vai ser uma das avós de Jesus? A Betsabeia, que havia cometido esse pecado junto com o rei Davi. Ela vai ser uma das avós, né? Tem 4 mulheres nessa genealogia que Maíla citou no programa anterior, né? Exato. Que Maíla citou. Veja um programa anterior. Maíla, ela faz uma referência bonita sobre o Evangelho de São Mateus, como Jesus sendo o novo Davi. E quem está na genealogia de Jesus? Betsabeia. A Betsabeia. Então, fica para mim como uma grande lição pedagógica desse texto de hoje, desse fato de hoje, para todos nós, né? De dizer, por mais pecador que você seja, por mais miserável que você seja, o Senhor sempre está disposto a acolher o seu reconhecimento de culpa e a sua humilhação diante do que fez. Não há limites para a misericórdia de Deus. E muitas vezes a gente vê casos em que a gente diz: esse cara, o inferno é pequeno para ele. Eu mesma, sou uma, viu? Meia culpa, meia culpa, meia culpa. Eu digo assim: inferno é pouco para esse cara. Então, basta que haja um reconhecimento de culpa, se colocar diante dessa misericórdia para que o Senhor refaça tudo em todos, né? Eu fico com esta lição de agora, mesmo vendo tudo isso que Davi faz, a gente fica encantada com a graça que Deus coloca, né, à nossa disposição. Eu quero, assim, encerrando nosso programa, agradecer imensamente a vocês. Né? Fiquem com Deus, sempre com Ele. Continue com Nossa Senhora, que é nossa mãe, né, desde todos os tempos, que zela por cada um de nós. E dizer que nós contamos com você no nosso próximo programa. Estejamos sempre prontos para mais um momento de aprendizado, de construção, de personalidade, de tantas bênçãos que o Senhor derrama através desses programas. Fique com Deus e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.